Senhor. Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo de número 14. Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 14, amém? Diz assim o texto sagrado. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos, e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Senhor nosso Deus e Pai, te louvo, Senhor, por tua palavra lida esta noite. Pedimos, Senhor, uma vez mais da tua graça, para que o Senhor venha em nossos corações encontrar um espaço para falar, segundo aquilo que eu preciso, segundo aquilo que eu necessito. Pai, que todo o nosso eu desapareça, nosso egocentrismo, nossos desejos próprios, mas a tua vontade, Senhor, ela seja soberana e perfeita na vida de cada um de nós, em cada coração aqui esta noite. Fica conosco, Pai, fala conosco, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, torna-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus,
toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém. Meus irmãos, eu queria, dentre o tempo que nós temos esta noite, falar um pouco com os amados sobre esse texto que é bastante conhecido, texto que já inspirou tantos pregadores, tantos cantores, né? Temos vários hinos que a letra está ligada a esse texto, a essa passagem bíblica. E toda vez que nós olhamos para Moriá, nós vemos, sabemos que Moriá ele é sinônimo de sacrifício, de abnegação. Nesse monte, o patriarca Abraão, ele passa a maior prova da sua jornada espiritual. Aqui nesse monte, nós encontramos uma das mais nítidas imagens do sacrifício de Cristo por amor a mim e por amor a você. Parece que Deus, ele usa a vida de Abraão como uma tela em branco para justamente pintar o retrato do seu próprio coração. Deus retrata o próprio coração dele aqui na vida de Abraão. Como a gente vê ele voluntariamente dando o seu próprio filho, o seu único e querido filho para morrer, para ser entregue por amor a nós. Cristo pega o unigênito dele, ou melhor, Deus pega o unigênito dele, o seu filho Jesus, para morrer por nós, pelos nossos pecados. E esta é geralmente a forma como a gente aborda essa passagem bíblica. E só que eu vejo, no entanto, que há uma outra dimensão. Quando você passa, pastor Ivan, a estudar o texto, você começa a ver uma outra dimensão para essa passagem. E eu gostaria, nesta noite, de olhar para esta passagem não do ponto de vista de Deus. Eu queria, por um instante, começar olhando para essa passagem do ponto de vista de Abraão. Como eu leio, quando a gente lê a Bíblia, nós somos confrontados com a verdade que nenhum outro homem na Bíblia foi exigido dele como foi exigido de Abraão. A palavra me confronta a isso e em nenhum momento eu vejo esse sacrifício de Abraão como algo doloroso para ele, mas esse sacrifício de Abraão é oferecido. Ele é conduzido pelo Abraão. Em nenhum momento a gente vê o coração dele devastado. Em nenhum momento a gente encontra este homem, Abraão, com o seu coração quebrado. Não. Em vez disso, diácono Euri, nós vemos o coração de um adorador. Nós encontramos um homem resolvido a adorar ao Senhor, mesmo diante das circunstâncias. E eu acredito que há lições que eu posso aprender. Há lições que nós podemos aprender com Abraão hoje, nos dias de hoje, diácono Natan. Como você e eu, ao passar por esta vida, como Abraão passou, vai haver exigências feitas por Deus a nós. Deus vai exigir sempre algo de cada um de nós. Nós não vamos passar por essa vida, pastor Iraçu, sem que em nenhum momento Deus exija de nós alguma coisa. Não. Em nossa passagem por aqui, em algum momento da nossa vida, Deus vai exigir algo de nós. Aleluia. E de uma perspectiva humana,
de um olhar, eu posso não querer, de uma perspectiva humana, de um olhar humano, eu posso não querer participar desse projeto com Deus. Porque perder, arrancar algo é doloroso. E dessa perspectiva humana, que eu quero que você entenda o que eu estou dizendo, eu posso questionar a minha obediência. Eu posso questionar ao Senhor, questionar a perfeita vontade dEle. E embora nós saibamos disso, há ainda uma parte de nós. Embora eu saiba que Deus exige a minha obediência, embora eu saiba, a Bíblia diz que Ele prefere a obediência do que o mesmo sacrifício, embora eu saiba de tudo isso, haverá sempre uma parte de nós, uma parte humana, que vai querer ir contra a ordem de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque nem todo mundo está disposto a obedecer no reino e na obra. É difícil quando a gente olha pela perspectiva divina, daquilo que Deus dá para o seu povo, e a gente vê pessoas, não, até aqui tudo bem, agora daqui para cá ficou muito pesado para mim esse negócio. Deus não ia querer isso. Ué, como que não? Se Deus chega para ele, para Abraão, e pede algo tão precioso, não vai pedir algo menor de você? Isso é coisa do homem, Deus não tem nada a ver com isso. Tem você que não conhece a Deus. Você que não conhece o Deus que está aqui na Bíblia, na palavra. Hoje, eu gostaria de me juntar a Abraão. Eu queria agora me sentir um pouco como Abraão e como ele escala o monte da rendição absoluta. De como ele vai escalar esse monte se rendendo totalmente ao Senhor. Entenda, há medidas que nós devemos tomar se nós vamos escalar esse monte. Há medidas que eu preciso tomar na minha caminhada se eu decidir escalar esse monte da rendição e da entrega total a Deus. É por isso que muitos ficam pelo caminho, porque não estão dispostos a se render ou se entregar totalmente a Deus. Por quê? Porque parte de nós, que está na nossa carne, porque a Bíblia diz que há uma briga constante, carne versus, tudo que a carne quer vai de encontro à vontade do que Deus quer para nós. Tudo. Então olhe para cá, por favor. Eu quero me juntar a este grande homem de Deus nessa montanha e ver o que é necessário, ou o que seja necessário para que também eu possa estar no monte da entrega absoluta. Quando eu olho para esse texto, eu vejo no versículo 1 e 2, eu quero que você acompanhe comigo. Não se preocupe se passar da 9 hoje um pouquinho, tá bom? Que eu quero concluir essa mensagem para você entender o que Deus tem aqui. O versículo 1 e 2 diz: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a quem? A Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse o quê? Eis-me aqui. E disse, toma agora o teu único Isaque, a quem? E vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. O que é necessário para que também possamos estar nesse monte da entrega absoluta? A primeira coisa que eu encontro aqui nesse texto envolve uma percepção de Abraão. Exige um relacionamento íntimo com Deus. Abraão teve aqui a percepção do que Deus estava pedindo dele. Abraão veio a conhecer ao Senhor de uma forma. Se você for para o capítulo 12, me ajuda aí, por favor. Capítulo 12 de Gênesis, bora voltar um pouco. 10 capítulos. Olha só o que diz o capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar. Aqui há um encontro do Criador com a criatura, do Senhor com o servo,
daquele que chama, que escolhe com alguém. Aqui começa um relacionamento. A realidade da sua conversão, nós conseguimos ver no capítulo 15, o versículo 6, do mesmo livro de Gênesis. A gente consegue entender a realidade da conversão deste homem que encontra com Deus. No capítulo 12, no capítulo 15, 6 diz: e creu ele em quem? Essa palavra aí, creu ele, significa: eu estou me convertendo a ti. A percepção que ele tem é que o seu relacionamento com os outros, que havia sido tão frequentemente duro, quando você compara a vida dele com Ló, você vê ele com Agar, lá em Gerá, ele não era um cara perfeito. Abraão não era um cara perfeito como eu não sou perfeito. Ele não era um homem perfeito como você, nenhum de nós somos perfeitos. Todavia, ele se encontrou, ele creu, converteu e agora ele entendeu, pela sua percepção, com quem ele lidava, o que ele precisava fazer para essa caminhada com aquele que ele escolheu para ser o seu Deus. Porque se eu estou aqui hoje, é porque eu entendo que ele é o meu Deus. Eu abri mão de uma vida e eu acreditei que o Filho dele é o meu Salvador. E eu deixei tudo lá para fora para começar uma caminhada nova com ele. Então eu criei nisso. É o que Abraão creu. Isso exige o quê? Além de um relacionamento íntimo depois de convertido, exige prontidão. Prontidão para servir a esse Deus. Prontidão para obedecer a esse Deus. Assim que Deus fala, Abraão responde: eis-me aqui. O texto é muito claro, isto implica que ele estava ouvindo a voz do Senhor. Sim ou não? Deus, querido, ainda hoje está à procura de pessoas que querem estar em um relacionamento profundo com Ele. Deus, o que Ele mais anseia é ter um relacionamento profundo comigo e com você. Só que às vezes a nossa vida, tão relaxada quanto ao que a palavra diz, nos afasta, nos separa desse relacionamento, com pecados pequenos às vezes, com coisas mínimas às vezes, mas a Bíblia diz que as mínimas coisas, não são as máximas, as mínimas coisas nos impedirão de quê? De ver o Senhor, se relacionar com o Senhor. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. É a Bíblia que diz isso. Então, isso daqui, essa prontidão de estar nesse relacionamento profundo, íntimo com Ele, porque se você tiver fome de Deus, vai para João para mim, por favor, capítulo 4, versículo 23 de João. Quando você tem fome desse relacionamento, você busca esse relacionamento. Não tem alguém que mudou o status recentemente por aí, o seu status, em relacionamento sério? Não tem esse negócio por aí? Às vezes a pessoa sempre muda o status, a gente subentende que a pessoa está namorando sério ou com um compromisso sério com outra pessoa. Não é isso que hoje, isso, jovens? Mais ou menos assim? Eu sou velho, fiquei velho muito novo, eu não entendo, mas parece que é esse rumo que tem. Mudou o status em relacionamento sério. O que diz João 4:23? Mas a hora vem, e agora é, em que o quê? Os verdadeiros. Por quê? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus busca isso, Deus quer isso com a igreja dele. Deus quer isso comigo e quer isso com você. Então, quando eu tenho a percepção que eu tenho que buscar esse relacionamento com o meu Senhor, quando eu busco Ele intimamente, que eu tenho fome, sede dEle, Ele vai se aproximar de mim, aleluia, Ele vai me abençoar, Ele vai fazer aquilo que Ele tem para fazer no coração ao meu respeito.
Só que isso exige uma revelação. E aqui Deus, ele se revelou, ou revela o seu plano para a vida de Abraão. Entenda o passo da mensagem agora. Deus, ele revela o quê? O seu plano para a vida de Abraão. Esta era uma parte necessária do processo. Ele revelar. Ele chega e diz, olha, eu quero, Abraão, o teu filho, o teu único filho. Tá lá nós lemos esses 2 versículos, lembra? Agora há pouco, não lemos isso? Volta lá para o texto, por favor. Volta para 22 de Gênesis, 1 e 2. O que Deus diz? E aconteceu depois disso que prova Deus a Abraão e disse, toma agora o teu. O que Deus está vendo aqui? Deus está revelando o plano. Deus está revelando o plano daquilo que Ele quer de Abraão. Era uma parte necessária do processo. Ninguém pode conhecer a mente de Deus até que ela seja revelada pelo próprio Deus. Você nem imagina aquilo que Deus tem para ti, que pensa a teu respeito, a não ser que Ele revele. Mas Ele tem. Deus tem algo especial para cada um de nós. Só basta você entender e começar a compreender esse Deus. Observe como Deus define suas ordens no texto. Fica no texto comigo. Observa como é que Deus define as ordens. Teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Você consegue pensar isso, Josué? Ismael, que era o outro filho, já tinha ido embora. Sim ou não? Agora vem a ordem que levaria também Isaque. Vem o primeiro, não é da promessa, mas é filho. Mandaram embora, corta a relação, corta vínculo, e o amor agora vai ser depositado naquela criança, naquele jovem. Deus estava pedindo tudo que Abraão tinha. Repita comigo, tudo. Tudo que Abraão tinha. Todas as suas esperanças, seus sonhos, seus planos estavam em Isaque. Todo o futuro de Abraão estava depositado na vida daquela criança, daquele do seu filho. Porque qual foi a promessa? Lá atrás, capítulo 12. Sai da tua terra, no meio da tua parentela. E lá ele faz uma promessa, sim ou não? Ele faz uma promessa a Abraão. Qual era essa promessa? Farei de ti o quê? Isso aqui é interessante. Deus diz, dá tudo para mim. Dá tudo para mim. Deus não quer menos que tudo meu. Deus não aceita menos do que o melhor que você tem e que eu tenho. Deus não aceita menos do que a totalidade sua, porque Ele deu tudo para mim e para você. Entenda isso. Deus dá o melhor para nós, nós damos o pior para Deus. Isso aqui envolve muita coisa. Teve uma época que eu andei com uma nota de R$5 dentro da minha pasta, lá na ilha, por muitos meses. Todo culto de ceia que eu ia, eu mostrava aquela nota. O cara pegou a pior nota que ele pegou no mercado. O mercado nenhum aceitava aquela nota e deu de dízimo. Se nem o mercado aceitou, eu vou dar para Deus. Porque eu subentendo que o meu dízimo é para o meu Senhor. Eu subentendo que aquilo que eu contribuo para o reino com o meu dízimo é para o meu Senhor, não é para homem. Se você pensa que dá dízimo para mim, leu do engano seu, não é para mim, querido. É para o Senhor. Isso é a ordenança de Bíblia. Começa aqui a obediência. Por isso que eu falo que muitos não conhecem a Bíblia. Lê, mas não entende. Não conhece o que é isso daqui, a profundidade do que Deus exige dos seus. Deus aceita nada menos do que tudo. E Deus quer sempre o melhor. Porque quando tu pede o melhor. Amém ou não amém? Observe como Deus detalha as suas ordens. Olha como é que Deus vai detalhar a ordem dele. Deus foi muito preciso sobre o que Abraão deveria fazer. Minucioso. É só observar o texto. Olha aqui.
Quando Deus fala, Ele pode não revelar todos os detalhes, olhando aqui para o texto, do seu plano, mas o próximo passo sempre será claro. Sempre será claro. Observe como Deus, Ele escurece as suas ordens no texto. Eu leio aqui e vejo como Deus escureceu tudo. Por quê? Será que porque importa mesmo? Porque a gente quer questionar. Mas por que isso? Por que pedir Isaac? Por que matar o menino? Será que o porquê importa mesmo, meu presbítero? O grande problema nosso é questionamento. É questionar alguém que é soberano. É questionar alguém que não precisa e nem necessita de nada de mim. Eu estou aqui pela misericórdia dEle. Ele me usa pela misericórdia dEle. Ele nos sustenta pela misericórdia dEle. Aleluia! Tem aquela máxima frase que o pessoal escreve, frase de efeito, né? Não tem aquela frase de efeito? Deus sem você é Deus. E você sem Deus? É mais ou menos isso. Está questionando então o quê? E vai questionar o quê? Deus escureceu aqui porque Deus não quer saber de porquês, não importa. A fé sabe o caminho, aleluia. A fé sabe o caminho de Deus, Ele sempre leva para o melhor. Abraão sabia disso. A fé te conduz, aleluia, cegamente, confiando em um Deus que tem sempre o melhor para o seu povo. Tem sempre o melhor para os seus filhos. Aleluia. Aleluia. Só que entender isso, é necessário que eu possa estar, para eu chegar nesse caminho de entrega absoluta, também é preciso eu entender uma coisa, que isso vai envolver e exigir de mim algumas preparações. Que eu esteja preparado em algumas áreas da minha vida espiritual. Olhe para cá, por favor, conversa depois. Olhe para cá. Ele estava, Abraão, preparado em pelo menos 3 áreas da sua vida. As suas mãos, a sua cabeça e o seu coração. Quando eu observo Abraão fazendo o que o Senhor ordena, eu vejo um homem que ele está completamente preparado para aquela missão que Deus dera a ele. Como o senhor consegue enxergar isso, pastor? Porque eu olho e vejo ele preparado nessas 3 áreas aqui. As suas mãos, elas estavam ficando Abraão, ele não perde tempo. O que é que diz o versículo 3? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar aonde Deus ordenara. As mãos dele estavam prontas para fazer o trabalho de Deus. As mãos estavam abertas para contribuir com o projeto que Deus tinha para fazer e exigido naquele momento. Há uma exigência urgente nas ordens de Deus. Como é uma ordem, ide por todo mundo e pregai, é uma ordem urgente. Antes de vir para cá, uma irmã me procurou no gabinete e disse: pastor, Deus falou que ia colocar algo na minha mão e de repente fui em um lugar e lá o rapaz me convidou para evangelizar. Isso é urgente, faça! Quem é o louco que vai dizer não, não pregue? Quem é o louco que vai dizer não, minha irmã? Vá primeiro fazer um curso missiológico, evangelístico, pentatêutico, assombrocêntico, né? Fale de Jesus. A ordem é urgente. A urgência é para agora. Então quando Deus chama, que Deus entrega, a urgência é que essas mãos elas façam esse trabalho, aleluia. No momento que Ele chama, é o momento que Ele deve agir. Eu devo agir, aleluia. Ele me chamou, eis-me aqui. É o voluntarismo, é a voluntariedade daquele profeta, como era o nome dele? Esse daí, Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. É entender a urgência de um chamado, é entender e compreender que Deus escolheu, foi eu e você para o trabalho, aleluia.
Aleluia! O problema é que a negligência de alguns, eu repito, ela tem matado profundas experiências com Deus. Deus quer que eu e você tenhamos uma experiência profunda com Ele. Mas a minha negligência assassina isso. Ela mata isso. E é obrigado a Deus a sair procurando o outro, porque Ele queria que fosse eu. Ele havia escolhido a mim, mas a minha negligência causou a morte de uma profunda experiência espiritual. Se há algo que vale a pena para fazer, é fazer a obra do Senhor. Para esse tempo, porque eu estou aqui por isso e para isso. A minha passagem aqui é relâmpago, é rápida. E Deus um dia vai requerer da minha e da sua mão. Ele vai cobrar, Ele vai exigir, porque a oportunidade vem. E a oportunidade tem, sabe o que a gente faz? Tem aberto mão das oportunidades e inventando desculpas. Não dá para mim, pastor. Não dá por causa disso e disso. Pastor, não posso por causa disso, mas Deus quer usar você nessa área, mas para mim não dá, escolha outro, não é eu, foi Deus que te escolheu, aleluia. Você não está dizendo não para o pastor, está dizendo não para o Senhor. Só que a gente se esconde, porque a nossa carne, às vezes ela está mais forte do que o nosso espírito. A gente negligencia, porque o nosso ego não permite enxergar que Deus quer fazer algo através de mim. Mas eu só vou se for enxergado, se for colocado, porque dessa forma não dá. Só se fosse assim, o pastor está perdido nesse projeto, não é desse jeito. E quem te disse que é do teu jeito? É do jeito que Deus quer que seja. O que Deus dá para o líder, Deus dá para o líder. Só que tem muitos que não entendem e não compreendem isso, e entra a negligência. E abre mão daquilo que colocou na mão dele. E entrega para outro aquilo que era dele. Deixa de ser bobo. Não entrega aquilo que Deus te deu. Depois vai voltar, vai ser tarde demais, porque ele já tem outro no teu lugar. Deus sempre tem alguém. Nós não somos exclusividade. A hora que eu disser não para Deus, amanhã tem outro nesse púlpito dirigindo esse trabalho. Eu só estarei aqui enquanto estiver de acordo com a vontade e a direção dele. E eu não vou abrir mão da minha oportunidade. E eu não vou jogar fora aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Pode ter uma fila de 500 querendo. Está aqui para ti, ó. Gente boa, o like. Receba o like. Porque daqui foi que Deus que me deu. E eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. Não vou. Tem muita gente assassinando experiências que Deus quer dar para ele. Aleluia. Vale a pena fazer a obra, aleluia. Que eu possa compreender, aleluia, a não recusar, mas construir, aleluia, o melhor para Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus exige aqui. Minha mão preparada para fazer o trabalho. A minha mão preparada para segurar o cajado que Deus colocou nas minhas mãos. Nem sempre vou agradar você, nem sempre vai fazer você sorrir. Mas se Ele estiver feliz comigo, é adorando a Ele, bendizendo a Ele, é o que importa, o que interessa. Vem de encontro, resolve com Ele, aleluia. Não tão feliz com você na congregação, manda falar com Jesus, resolve com Jesus, não é com você. Aquilo que Deus te deu, faz com amor e com alegria o trabalho de Deus. Mãos preparadas para fazer um trabalho que não é nosso, mas tem um dono especial que é o Senhor. A cabeça de Abraão estava preparada. Versículo 4 e 5. Me ajuda. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, repita comigo, tornaremos. Ok. Desde que Abraão ouve Deus falar, até ele chegar, passaram 3 dias. Abraão teve
3 dias e 3 noites para pensar sobre o que estava prestes a acontecer. Quer imaginar isso um pouquinho? Quer pegar a tua mente e voltar ela e pensar que é o teu filho? E você passar 3 dias e noites sabendo, remoendo na tua cabeça, na tua mente, que você está indo para matar o teu filho? Foi o que Abraão enfrentou. Ele teve 3 dias e 3 noites para pensar nesse assunto. Para ele, entenda, não fazia o menor sentido tudo aquilo, mas ele fez sem questionar. Não fazia sentido nenhum. Como é que Deus, Ele me faz uma promessa, a gente se atrapalha um pouco, eu apresento, não, nesse não, manda embora, que eu vou te dar o da promessa. Aí de repente o da promessa vem, tudo legal, bacaninha, a criança ali, já o amor, a afeição. Como é que ele pede de volta agora esse menino? A mulher vai ter que fazer outro milagre? Já foi trabalhoso fazer esse um só. Já não foi fácil colocar essa semente em Sara. Agora, ter que dar trabalho, faz sentido isso? Não fazia sentido nenhum. Nenhum. Mas ele faz sem questionar. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ele sabia que era, número 1, Isaac era o seu futuro. Ele não tinha aberto mão desse pensamento. A cabeça dele estava preparadinha, psicologicamente, ele estava bem lúcido. Faz sentido. Isaac é o meu futuro. Isaac é o filho da promessa. 2, Deus queria Isaac de volta. Embora ele não pudesse fazê-lo mentalmente, mas pela fé, ele estava disposto a obedecer. Como? Não sei. Mas aqui eu estou. Estou preparado. Ele estava disposto a fazer isso. Agora entenda uma coisa que eu vejo no texto aqui. Isso aqui é profundo. Isso aqui é tremendo. A chave da vitória espiritual consiste em sermos chamados e andar pela fé. Aqui está a chave da tua vitória e da minha vitória. Pela fé. Olha para o irmão do outro lado e diga, irmão, pela fé. Mais forte, como um profeta, diga, andar pela fé. Diga, essa é a chave da vitória espiritual. Aleluia. Aceitar sem questionar as coisas difíceis não é fácil, mas pela fé vai ter sentido. Vai ter sentido. Eu ainda obedeço sem questionamento ou reserva. Você ainda precisa obedecer sem questionamento e sem reservas. Aleluia. A sua cabeça tem que estar pronta para entender e compreender isso. 3, o seu coração estava preparado. Versículo 5, parte B, diz... Não, lá no 5, parte B. Obrigado. E havendo adorado, tornaremos a voz. A palavra diz o quê? Tornaremos para vós. Antes que eu me aprofunde aqui, entenda uma coisa. Ele foi lá para oferecer quem? O seu filho amado a Deus. Ele estava lá para dar tudo o que estava presente naquele dia e o que foi prometido para o amanhã. Ainda assim, Abraão, ele olha para aquele pedido de Deus como um serviço de quê? De adoração. É só olhar o texto. Tá? E agora aqui, atribuir valor. Adoração é isso. É atribuir valor a alguém especial, que aqui é o Senhor. Abraão viu Deus ali sendo digno de receber tudo o que tinha, sem causa ou sem reserva. E como ele poderia fazer isso? Porque Abraão sabia que Deus honra sempre a sua palavra. Observe, aleluia, Gênesis 22:8 diz o que? Rapidinho, vai lá para mim. 22:8 para mim começar a encerrar a mensagem esta noite. Diz lá assim, ó. E disse Abraão, Deus proverá para si o quê? E ele diz, tornaremos a voz.
Este é o lugar onde Deus quer fazer eu e você chegar. A fé maravilhosa e tremenda. Ele sabia, eu vou com um garoto, mas vou voltar com esse garoto, aleluia. Contrariando todas as perspectivas, aleluia. Entenda, Deus não quer o teu Isaac, Deus quer você. Tem muita gente achando que Deus quer o Isaac dele. Não, Deus não quer o Isaac, é promessa. Deus não vai se contradizer. Ele não queria o Isaac de Abraão, ele queria Abraão. Aleluia. Aleluia. Será que nós temos dado tudo realmente ao Senhor? Será que nós temos sido fiel realmente a Deus? Ou temos encontrado um jeitinho para satisfazer a nós e não a Ele? Entenda, a vida aqui é muito rápida. E nada do que eu tenho eu vou levar. Nada do que eu possuo. Dizem por aí que caixão não tem gaveta. Tem, presbítero Roque? Ainda não fez nenhum não, né? E se fizer não levar muita coisa também. Se fizer não cabe muita coisa também, né? Vai coisas pequenas. E chegar lá embaixo a terra vai comer, a umidade vai deteriorar e não vai prestar do mesmo jeito. Então tudo que eu preciso conquistar não é para cá, é para lá. Aqui Ele vai me dar condições para viver bem, porque deu a Abraão, deu a Isaac, deu a Jacó, deu a descendência dele, aleluia. Esse mesmo Isaac que está aqui agora, amarrado em um local ali, prestes a morrer, daqui a pouco tinha tanto de Deus, que o pessoal cavava e não dava água, ele cavava e a água fluía. Promessa, cumprimento de promessa do Senhor, aleluia. Só que entenda uma coisa, para esse projeto se cumprir, ele envolve uma participação nossa, uma participação pessoal, envolve eu e você nos entregando. Abraão pessoalmente, ele pega e coloca a lenha sobre Isaac, e levou 2, mas não mandou nenhum dos 2 fazer. É pessoal, é entre você e Deus, é entre eu e Deus. Não dá para terceirizar a minha comunhão, nem a sua comunhão. É você e ele e você, diretamente. O véu do templo rasgou, é você e o Senhor. Ramaço e canderemanabachás. Ele pessoalmente toma o fogo, o cutelo. Ele pessoalmente toma o caminho. Para Abraão, este foi um caso de empenho pessoal. É eu e Deus. É eu e Deus. É eu e o meu Senhor. Isso é pessoal, é entre eu e Ele. Ele me chamou lá atrás, Ele me tirou de onde eu estava naquela terra. Eu disse sim para Ele, eu criei nele, eu acreditei nele. Agora é eu e Ele pessoalmente, intimamente envolvido com a obra dele. Você não trabalha para pastor, você não trabalha para denominação, você trabalha para Deus. Não busque reconhecimento humano. Eu sei que é bom ser reconhecido por homens. É bom quando o nosso nome é citado. É bom, faz bem, mas só faz bem para o ego. Só e nada mais que isso. O melhor é ser reconhecido por quem te chamou, por quem cuida, por quem trabalha por ti e por quem realmente exige de você esse trabalho. Intimamente envolvido com Deus e a obra. Você está envolvido intimamente com Ele, com a obra dEle? Porque hoje, nós temos feito superficialmente. Sobrou o tempo, eu faço. Não sobrou, pastor que se vire, ele que é o pastor. A obra não é do pastor. Que se vire o dirigente. A obra não é do dirigente. Que se vire a coordenação de oração, nelas que são a líder, a obra não é delas. Se envolve intimamente com a obra, é a obra. É a obra, é gratidão para você fazer para o teu Deus que tem feito tanto por você. Essa participação aqui, além de pessoal, ela é profunda. Aleluia. Abraão obedece de boa vontade e completamente a ordem do Senhor ele cumpre. Em nada ele desistiu, em tudo ele tinha desejado aquele jovem, aquele filho. Tinha. Em tudo ele amava e não deixou de amar. Porque aquilo era um ato de amor, mas também de adoração. Aleluia. Sabe por que Abraão vai levando o menino? Porque o garoto
morreu no versículo 2. Como assim, pastor? No coração dele, no versículo, não é mais meu. No coração de Abraão, a criança tinha morrido. Deus pediu para ele, então é para ele. Então esse foi o nível de comprometimento desse homem com o Senhor. Esse é o segredo para chegar ao cume do monte, de absoluta rendição. Isaac já tinha sido oferecido por Abraão. Já. Ele só queria consumar. O texto que nós lemos termina dizendo que ele estava com o cutelo na mão para fazer. Já estava amarrado o menino, sim ou não? Sobre o altar, sim ou não? Cutelo desembanhado e amolado, amém ou não amém? E aí de repente ele ouve um grito muito alto, um brado que vem do céu. Faz isso não. Faz isso não. Não toca não. Deus já proveu. Ele recebe a provisão de Deus. Abraão entrega Isaac e consegue de volta, porque estava disposto para Deus. Porque ele já havia se entregue totalmente para Deus. Enquanto Abraão sobe por um lado com Isaac, o carneiro está subindo pelo outro lado da montanha, aleluia, já levado pelo anjo do Senhor. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que Abraão vira de costa e dá de cara. Então eu subo por um lado, aleluia, Deus está vindo com a provisão pelo outro lado. É assim que Deus faz contigo, é assim que faz comigo. Eu estou caminhando por um lado na prova, pelo outro lado está vindo a provisão. Eu vou chorando e gemendo aqui, tendo que levar o meu Isaac. Pelo outro lado já vem provisão, já vem provisão. Quem crê nisso, levanta a mão e adora. Quem crê nisso, levanta a mão e exalta o Senhor. Chamarabaço e canderemanás. Para eu encerrar, versículo 12. Aleluia. Ele recebe agora o louvor de Deus. Abraão começa a ouvir o Senhor falar diferente com ele. Olha o que diz o texto. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não olhe, não faça nada, porquanto agora eu sei que tu temes a Deus, não negaste o teu filho, o teu único filho. Isso é o que acontece, aleluia, em nossas vidas. Deus não quer o teu Isaac, eu repito, Ele quer você. Ele não exige sacrifício do que você possa dar, Ele quer te abençoar. Ele nunca vai pedir nada que eu não possa dar. Ele só vai pedir o que você pode dar. Ele só tem exigido aquilo que eu posso dar. Agora cabe a mim abrir mão ou não. Se eu estiver disposto, aleluia, ele recebe a promessa, é ratificada a promessa. Vamos para frente um pouco do que eu não li, vamos ler agora versículo 15 e 16 do mesmo capítulo, versículo 15 a 19. Deus renova a sua aliança com Abraão. Olha o que Deus diz a ele. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz quem? Porquanto fizeste esta ação, não me negaste o teu filho, o teu único filho, verso 17, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia, aleluia, que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão torna os seus moços, levanta, e foram juntos, aleluia, a Berseba. Berseba é o lugar da provisão, da bênção, da prosperidade, da multiplicação na vida de Abraão. Mas sabe por quê? Porque Abraão foi fiel. Sabe por quê? Porque Abraão se rendeu ao Senhor totalmente. Sabe por quê? Porque o amor de Abraão não estava em coisas, não estava em nada daquela criança, estava no seu Senhor. Sabe por quê? Porque Abraão cria no Senhor. Sabe por quê? Porque Abraão havia se convertido inteiramente a Deus.
Foi por isso que Deus cumpriu com Abraão, aleluia. Deus disse, olha, é a última prova, eu já prometi, mas calma aí, tem aqui uma provazinha agora, a promessa vai cumprir, mas faz isso daqui, me dá o garoto. Posso estar aqui o garoto, eu não quero, é teu, eu quero você, e como eu sei que eu já pedi o teu coração, aleluia, eu agora ratifico a promessa, eu agora renovo a aliança, e não é só contigo não, é com Isaac também, e não é só com Isaac não, é também aí com o filho dele Jacó, e vai para frente. E eu vou te dar a chave das nações nas tuas mãos. Ainda tem uns doidos por aí querendo defender Ramás. Aquilo é Deus que te entregou na mão e acabou a história. Deus tem compromisso com o seu povo, tem compromisso comigo e com você. Levante a mão e adore, bendiga ao Senhor em tudo que você tem. Seja totalmente, absolutamente entregue ao Senhor. Eu encerro dizendo, e guarda isso, Deus não quer o teu Isaac, Deus quer você. Deus não quer o teu dinheiro, Ele quer você. Deus não quer a tua fazenda, Ele é o dono da prata e do ouro, Ele quer a tua obediência. Ele não precisa do teu dízimo, mas quer a tua obediência do dízimo. Ele não precisa da tua oferta, mas Ele quer a tua obediência na oferta. Só quem está entendendo, diga amém. Você entendeu? Deus não quer o teu Isaac, Deus quer você, porque se Ele tiver você, Ele terá o teu Isaac. Yes. Se Ele tiver você, tiver o teu coração, vai ter a tua fidelidade, vai ter a tua obediência. Entenda, Deus, isso aqui é mensagem revelada esta noite. Deus quer uma intimidade mais íntima com você. Deus quer um relacionamento mais íntimo com você, melhor dizendo. Só depende de você. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, Deus renovou a aliança dele com Abraão. Quem esta noite quer renovar sua aliança com o Senhor? Você que entendeu que essa mensagem de alguma forma falou com você. Eu vou fazer o que eu pouco faço, mas eu quero te convidar a vir aqui à frente para renovar uma aliança que você fez há tempo atrás com o Senhor e por algum motivo ou por outro deixou de fazer. Hoje é noite de renovação de aliança. Deus quer renovar a aliança contigo esta noite, aleluia. Ele quer voltar a te fazer uma bênção. Ele quer te voltar a usar nas mãos dele com autoridade, com graça, com unção. Se você entendeu o que você precisa, vem aqui à frente. Só você que precisa dessa rendição completa, precisa se render mais ao Senhor, vem aqui à frente. Eu quero impetrar algo novo de Deus no teu ministério, na tua vida espiritual, na tua jornada espiritual, experiência mais íntima com Ele. Deus quer ter uma experiência melhor com você e hoje te dá essa oportunidade. Essa mensagem foi para você, essa mensagem é para você. Não olha para o lado não, olha para dentro de si e vem aqui à frente, não perca essa oportunidade. Deus está na casa esta noite. Deus quer fazer algo diferente daqui contigo para frente esta noite. Vem esta noite, aleluia. Diga, Pai, eu estou aqui ao monte do Senhor, eu vou subir, quero me render totalmente a Ti. Como Abraão, uma rendição total, uma confiança incondicional. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero impetrar algo, dar uma unção diferente na minha vida esta noite para abençoar a tua vida. Não perca essa oportunidade. Renova esta aliança, renova esse compromisso. Deus quer usar você, Deus conta com você, Deus precisa de você. É você que Ele quer usar. Ele só vai passar para outro se você negligenciar, se você rejeitar. Mas se você disser como Abraão: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. A voz de Deus brada no santuário esta noite. Deus fala contigo. Deus quer te usar na intercessão. Deus quer te usar, porque quando tu ora, Deus ouve. Quando tu ora, Deus brada no céu e faz milagre. Só que você parou de orar. Deus quer renovar a aliança contigo.
Não jogue fora aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Não dê para outro aquilo que é teu. Não abra mão daquilo que é teu porque alguém falou alguma coisa. Porque alguém disse que você não sabe pregar. Porque alguém disse que você não vai chegar a lugar nenhum. A palavra que vai não é dessa pessoa, desse Sambalate, desse Tobias. A palavra que vai é de Deus, que diz: eu conto com você. Oramanda Surianda Candarras. Remanda Candaramanabaçu e Candaramalabaxás. Aleluia. Levante a sua mão e ore ao Senhor. Senhor, Tu és o Deus que opera. O Deus de Abraão está aqui esta noite. O crente abençoado pela bênção de Abraão. O descendente é Jesus que está aqui. Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai, para submeter-nos à Tua vontade e estarmos envoltos do Teu plano, Senhor. Que haja plenificação sobre nós, que Teu Espírito nos conduza completamente para estar no centro da Tua vontade. Deus, eis-nos aqui com o nosso Isaac. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, sobre a Tua provisão. Assim diz o Senhor, esta noite para a igreja de Santa Isabel, a provisão do Jeová Rafá está sobre nós esta noite. Aborigué, Sideron, Depai, Culturiqueia, Laporiandore, Panchobarasaios. Oh, aleluia. Abra sua boca e glorifique ao nome dEle. Volte para adorar, volte para adorar. Suba para adorar aqui esta noite. Oh, aleluia. Há um rio de Deus correndo sobre este santuário. É o rio da palavra que renova. Nós cremos, Senhor. Nós entendemos, ó Pai. Adorabandugas, federaios. Oh, aleluia. O vale vai acabar na tua vida. Tu vais sair deste vale e vais subir para a montanha do Deus que provê. Alebondubigarahas. Está na hora de saíres deste vale, do vale da tristeza, do vale da doença, do vale das portas fechadas. O Senhor está abrindo uma porta para tu subires a montanha da vitória, a montanha da promessa. Receba de Deus esta noite. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está curando aqui esta noite, pastor Nilton. A cura é psicossomática. Aleluia. Aleluia, a unção de Deus está aqui. Deixa o Senhor curar, aleluia. É Ele que cura, meu Deus. Há uma unção transmitida neste santuário esta noite. Candura Bandarábia. Se você não é batizado com o Espírito Santo, é uma oportunidade para tu subir a montanha, porque o Cordeiro está lá. O Cordeiro que batiza está lá. Aleluia. Batiza, Jesus. Batiza. Fecha os olhos e adora. Fecha os olhos e abre a boca, porque Ele batiza com o Espírito. Olha lá que coisa maravilhosa. Lá na galeria, a unção do Senhor alcança o povo.
queimar. Olha lá que coisa linda. Renova os dons espirituais. Senhor, renova os dons espirituais. Está fluindo. Aleluia, o Espírito está operando. A unção de Deus está sendo transmitida através da tua vida. Levanta a tua voz como trombeta, porque a autoridade do Senhor está sobre a tua vida. Recebe! 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 Só quem crê, só quem adora, só quem recebe, né? Receba sobre a tua vida esta noite, da parte do teu Deus. É fiel para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Santa Isabel está nesta noite. Deus vai estabelecer-nos em Beceba, a terra da promessa. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, e diga: é bom você estar aqui nesta noite. É muito bom você estar aqui esta hora. Você está recebendo a palavra de Deus sobre a sua vida. É bom você estar aqui esta noite. Receba a palavra que foi ministrada. É bom o Senhor estar aqui esta noite. Receba a palavra ministrada. Receba o bálsamo do Espírito. Receba a visão do Deus que faz. Abraça. Abraça, pregador. Recebe a promessa. Recebe da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Recebe da parte dele. Aleluia. Recebe de Deus.